Antes de começarmos a falar do serviço de acolhimento de longa permanência para idosos, para fins de certificação, temos alguns dados a serem apresentados. Este serviço é predominantemente realizado por organizações da sociedade civil reconhecidas no SUAS, representando 91% das ofertas segundo o Censo SUAS 2018. Dentro desse cenário de ofertas do serviço por organizações da sociedade civil, identifica-se que 85% dos acolhidos têm a renda composta por benefícios assistenciais ou previdenciários. Agora, iremos falar com as entidades que ofertam ou querem ofertar acolhimento institucional de longa permanência para idosos e que desejam ser certificadas como entidades beneficentes de assistência social, ou seja, obter o SEBAS. Essas entidades precisam saber que, segundo a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, esta é uma modalidade do Serviço da Proteção Social Especial. O serviço visa o acolhimento de idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deve ser provisória e de longa permanência, quando esgotado todas as possibilidades de autossustento e convívio familiar. Esse tipo de acolhimento é previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, convivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados e rompidos. Esse atendimento deve garantir ações que visem o retorno à convivência com familiares e amigos de forma contínua, tendo acesso a atividades culturais, educacionais, lúdicas e de lazer na comunidade. Para fins de certificação, é importante salientar que as ofertas socioassistenciais, para que possam ser certificadas com o SEBAS, devem ser integralmente gratuitas a todos os usuários, ou seja, devendo estar disponível para quem dela precisar. Desta forma, é necessário que o princípio da gratuidade seja observado considerando os termos estabelecidos e a exceção. A exceção é prevista para as entidades que realizam acolhimento institucional de longa permanência para idosos no Estatuto do Idoso. De acordo com a legislação, é permitida a cobrança de até o limite de 70% do benefício assistencial ou previdenciário dos idosos, como participação no custeio da entidade. Embora o Estatuto do Idoso não faça menção aos 30% restantes dos benefícios assistenciais e previdenciários, é previsto na Resolução 12 de 2008 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa que o percentual restante dos 30% será destinado à própria pessoa idosa, que dará a seu critério a destinação que desejar, tendo garantido o seu direito de liberdade, dignidade, autonomia e cidadania. Sendo assim, a entidade só poderá administrar os 30% restantes quando se tratar de idoso incapaz, desde que exista termo de curatela em nome do responsável legal da entidade. Caso contrário, a entidade deverá manter conta individualizada por idoso, com a demonstração dos gastos exclusivamente com o idoso. Lembramos que a entidade deve firmar contrato de prestação de serviço com o idoso no ato de sua admissão na entidade, conforme determina o artigo 35 do Estatuto do Idoso.
Quanto ao modelo de contrato, deve-se verificar o modelo que consta na Resolução 12 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que regulamenta o artigo 35 do Estatuto do Idoso. Para fins de certificação, as entidades que ofertam acolhimento institucional de longa permanência para idosos, além dos documentos obrigatórios previstos na lei e no decreto que regulamenta a certificação, também devem apresentar a relação nominal de todos os abrigados, constando data de nascimento, data de admissão, tipo e valor do benefício recebido pelo abrigado, bem como o valor cobrado para a participação no custeio da entidade mês a mês, total anual e geral. Cópia de todos os contratos de prestação de serviços firmado com o abrigado no ato de sua admissão, data de falecimento ou desligamento, termos de curatela e doação. Também é necessário que apresente na demonstração do resultado do exercício o valor total da participação do idoso no custeio da entidade em uma rubrica específica, sem agregar qualquer outro valor como doação. As doações devem constar em outra rubrica, sem propriamente estar vinculada ao benefício do idoso. Os documentos complementares são para a identificação de que o acolhimento ofertado pela entidade é um serviço socioassistencial. Se a entidade realiza acolhimento de longa permanência para idosos de forma gratuita, conforme relatado, considera-se que o acolhimento é uma atividade socioassistencial nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sendo essa uma atividade certificável. A entidade que oferta acolhimento de longa permanência para idosos pode vir a abrigar indivíduos com idade inferior a 60 anos, ou seja, não idoso, assim como pessoas com deficiência, não idosas por força de decisão judicial, encaminhadas pelo Ministério Público ou por questões de vulnerabilidade desses indivíduos. Ocorre que, nessas hipóteses, para fins de certificação, não é legalmente permitido nenhum tipo de cobrança de seus benefícios assistenciais e previdenciários para custeio da entidade. Agora, vamos falar para as entidades que abrigam usuários idosos com cobrança dentro dos limites legais, ou seja, 70% do benefício assistencial ou previdenciário, assim considerados gratuito, mas que também abrigam usuários, pessoas com deficiência não idosas, por força de decisão judicial, encaminhadas pelo Ministério Público ou por questões de vulnerabilidade desses indivíduos, e realizam cobrança de qualquer valor vinculados ou não aos seus benefícios, ainda que seja por parte de familiar, que são considerados, neste caso, pagantes. A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania emitiu a nota 512 de 2018, informando da necessidade de análise da preponderância para as entidades que realizam acolhimento institucional de longa permanência para idosos, contemplando os dois grupos já citados. Por quê? Conforme o entendimento expresso na mencionada nota da Conjur, a entidade que realiza abrigamento de pessoas adultas, menores de 60 anos e ou idosos com cobrança de valor específico, vinculado ou não ao benefício do abrigado, ainda que seja realizado por outra pessoa da família, tem no acolhimento desse grupo um acolhimento institucional que não é considerado um serviço socioassistencial. Para fins de certificação, ou seja, não é uma atividade da assistência, por ter cobrança e ou cobrança além do limite legal. Esses usuários são considerados pagantes. Neste caso, a entidade deve comprovar que as suas maiores despesas são com o acolhimento socioassistencial dos abrigados gratuito, não pagantes, por meio de documento contábil, quais sejam demonstrativo do resultado do exercício ou nota explicativa.
A certificação será deferida às entidades que têm suas despesas preponderantes no âmbito da assistência social, ou seja, que aplicam maior parte dos seus recursos na atividade socioassistencial. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido as dúvidas das instituições de longa permanência de idosos e LPIs relacionados ao processo de certificação SEBAS. Se tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, envie e-mail para redeprivadasuas@cidadania.gov.br.